4, versículo 35. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus, ele acalma a tempestade. Glória a Deus. Glória a Deus. Marcos capítulo 4, versículo 35. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Quem achou diz amém? E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Então despertaram, dizendo: mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Amém? Pode tomar o seu assento, por favor. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, esse texto que nós acabamos de ler, nós encontramos ele escrito pelo evangelho que segundo escreve Lucas. Encontramos ele no evangelho que também segundo escreve Marcos. Essa tempestade aqui não pode ser comparada com a tempestade de Mateus capítulo 14. Aquela ali é a segunda tempestade. Na primeira tempestade é essa que nós lemos. E aquela que a missionária também leu no capítulo 8, verso 23 de Mateus. Na primeira tempestade, Jesus, ele vai repreender o vento com a palavra. Na segunda tempestade, que é Jesus, ele está em cima de uma montanha. E os discípulos estão no meio do mar e ele vem caminhando sobre as águas. Quando ele entra no barco, a tempestade para e as águas ficam calmas. Ali Jesus acalmou a tempestade somente entrando dentro do barco aonde os discípulos estavam. Então na primeira Jesus, ele acalmou a tempestade pelo poder da sua palavra. Na segunda, Jesus acalmou a tempestade entrando dentro do barco. Aleluia. Glória a Deus. O capítulo 4, verso 35, está escrito assim: e naquele dia, vírgula, que dia que foi esse? Se nós estudarmos esse texto, o contexto, nós temos que ir para o capítulo 4, verso 1 do evangelho que escreve Marcos aqui. Jesus, ele vai pregar o dia todo, ensinando a grande multidão. E Jesus, ele vai pregar 4 parábolas. A primeira parábola é a parábola do semeador. A segunda parábola é a parábola da candeia. A terceira parábola é a parábola da semente. A quarta parábola é a parábola do grão de mostarda. Então Jesus, ele começa pregando de manhã e vai até a tarde ensinando a grande multidão. Por isso que o Marcos, ele escreve dizendo: e naquele dia, que dia que foi esse? Foi um dia que Jesus passou o dia inteiro pregando e ensinando sobre a palavra de Deus. E dizendo já tarde, ele disse: passemos para o outro lado. Jesus já estava dentro do barco. E Jesus chama os discípulos dizendo: passemos para o outro lado. O que vai chamar a atenção aqui é que Jesus não disse: passem para o outro lado. Jesus, ele vai dizer: passemos
para o outro lado. Ou seja, ele não está impondo nada aos discípulos. Ele não diz, passem para o outro lado. Ele diz, passemos para o outro lado. Isso quer dizer que Jesus também vai com eles atravessar o mar da Galileia. Isso quer dizer que Jesus vai junto com ele. Quando eu li isso aqui, eu aprendi uma coisa muito importante com Jesus. Jesus, ele é o mestre por excelência. E Jesus, como mestre, ele vai dar um ensinamento para a nossa vida através desse texto, que é muito preciosa para todos aqueles que são líder, para todos aqueles que regem grupo, para todos aqueles que estão na frente de algum departamento dentro da igreja e da casa do Senhor. Ele vai trazer uma lição preciosa. Qual é a lição que Jesus vai trazer através desse texto? Ele vai dizer para os discípulos, dizendo, passemos para o outro lado. Ele não diz, passem para o outro lado. Isso quer dizer que Jesus está ensinando que todo aquele que é líder, todo aquele que dirige algum departamento dentro da casa de Deus, e tem que estar junto com os seus liderados. Aleluia, vou ser bem sincero, porque tem líder que manda, mas não vai. Tem líder que fala, mas não faz. Tem líder que diz, mas não faz. Mas o nosso Jesus não. O nosso Jesus disse, passemos. Em outras palavras, ele quer dizer, eu também vou junto com vocês. Deus, nesses dias atuais, está procurando líderes que não mandem, mas que vão junto com eles. Deus está procurando líderes que vão fazer a obra junto com seus liderados. Porque ele diz, passemos para o outro lado. Jesus está querendo dizer assim, eu também vou com vocês. Jesus não é aquele líder que só manda. É aquele líder que está junto. Jesus não é aquele líder que impõe. Jesus é aquele líder que faz junto. Vamos evangelizar. Vamos orar. Vamos jejuar. Vamos ler a Bíblia. Vamos pregar. Jesus é um líder que está junto com os seus liderados. Aí Jesus vai dizer, passemos para o outro lado. Meus irmãos, entre os discípulos de Jesus, todo mundo sabe aqui melhor do que eu, que 4 deles eram pescadores desde a infância. 4 deles viviam da pesca. 4 deles, eles comiam, pagavam impostos e tinha toda a sua renda da pesca. Quem são eles? São Pedro e André, Tiago e João. Vocês lembram quando Jesus, ele vai chamar os seus primeiros discípulos para transformá-los em apóstolos, para dar continuidade ao ministério que Jesus começou na terra? No capítulo 4, verso 18 de Mateus, Jesus está caminhando no mar, na beira do mar da Galileia. E Jesus vê Pedro e André que estavam lavando as redes e ele diz, vinde e eu vos farei pescadores de homens. Mais na frente Jesus vai encontrar os 2 filhos de Zebedeu, que é Tiago e João, que estavam também nos barcos, e ele disse, vinde, e eu vos farei pescadores de homens. E eles deixaram a rede, deixaram tudo, e seguiram Jesus. Ou seja, qualquer pescador entende de mar, qualquer pescador entende de pesca, qualquer pescador sabe nadar, qualquer pescador sabe quando vai haver um temporal, e quando não vai haver um temporal. A pergunta que eu faço nessa noite é essa. Os discípulos sabiam nadar? Sabiam. Os discípulos sabiam pescar? Sabiam. Os discípulos entendiam tudo de mar? Entendiam. Então por que quando a tempestade surgiu,
Porque quando a tempestade bateu, os discípulos não pularam do barco. Se eles sabiam nadar e eram perito na pesca, sabe por quê? Os discípulos entenderam que durante uma tempestade, o melhor lugar para se estar é no barco aonde Jesus encontra. Sabe qual é a mensagem de Deus aqui essa noite? Não pule do barco durante a tempestade. Não saia do barco durante a tempestade. O lugar mais seguro de se estar durante uma tempestade, durante as aflições, durante uma tribulação, é dentro do barco. E por quê? Porque Jesus está dentro dele. E quando Jesus está dentro de um barco, está dentro de uma casa, está dentro de um ministério, está dentro de um casamento, quando Jesus faz parte de todas essas coisas, o barco não afunda. Se tem alguém nessa noite que está pensando em pular do barco, porque a tempestade se levantou e está batendo na tua casa, Deus me trouxe aqui para falar para alguém: não pule do barco, não pule do barco, não pule do barco. Mas fulano pulou, Beltrano pulou, mas eu não vou pular. Não siga o caminho de quem pulou o barco. Não siga o caminho de quem deixou o barco. A palavra de Deus é essa: o barco tipifica a igreja de Jesus Cristo. O barco tipifica o ministério. O barco tipifica o casamento. O barco tipifica algo que Deus colocou nas nossas mãos. Qual é a palavra de Deus aqui? Deus está dizendo: não deixe a igreja. Deus está dizendo: não separe. Deus está dizendo: não pare de louvar. Deus está dizendo: não pare de pregar. Em outras palavras, Deus está dizendo: não deixe o teu ministério. Não pula do barco. Não pule do barco. Não abandone o ministério. Não abandone o teu chamado. Não saia da igreja. Porque o melhor lugar de se estar durante a tempestade é na presença de Deus. Jesus Cristo, que fez os céus e a terra. Pular do barco não vai acalmar a tempestade. Pular do barco, o vento não vai parar de soprar. Pular do barco, o mar não vai se acalmar. Eu vou ser sincero, quando a tempestade vem e bate na minha vida, eu posso estar aonde quiser que eu esteja. A tempestade vai me seguir. Se eu mudar de cidade, ela vai me seguir. Se eu mudar de estado, ela vai me seguir. Se eu mudar de país, ela vai me seguir. Então o segredo nessa noite não é pular do barco. O segredo nessa noite é continuar nele. Por quê, pregador? Porque Jesus está dentro dele. Quando Jesus está, ele não afunda. A segunda coisa que eu aprendi dentro desse texto: os discípulos sabiam nadar. Os discípulos conheciam tudo de mar. Só que durante a tempestade não pularam. Sabe por quê? Porque eles não se estribaram no seu próprio entendimento. Os discípulos tinham experiência de mar. Os discípulos tinham experiência em natação. Mas eles não pularam, sabe por quê? Eles resolveram confiar no mestre que estava no barco do que nas suas próprias experiências da sua vida cotidiana. A palavra de Deus é essa: não confie na tua própria experiência da tua vida cotidiana. A tua experiência não vai te salvar. A tua inteligência não vai te salvar. O dinheiro que você tem no bolso não vai te salvar. Mas confie naquele que está no barco. O nome dele é Jesus de Nazaré.
capítulo 17, versículo 5 do profeta Jeremias está escrito: maldito o homem que confia no homem e faz do seu braço, da sua carne, a sua força. O que está escrito aqui não é que um homem não deve confiar em outro homem. O que está escrito aqui é que o homem não pode confiar em si mesmo e fazer da sua carne o seu braço forte. Tem que confiar somente no Senhor. Não confie nas experiências, não confie na tua intelectualidade, não confie no teu dinheiro, não confie naquilo que você tem, mas confie totalmente em Jesus Cristo de Nazaré, porque somente Ele pode repreender a tempestade que surge na nossa vida. É por isso que eles não pulam. Eles estão dentro do barco. Quando você lê o capítulo 8, verso 23 de Mateus, que é o mesmo texto, só que eles foram escritos de modo diferente, porque cada um escreveu para uma nação. Mateus escreve para os judeus, Marcos escreve para os romanos. Quando eu li lá em Mateus, está escrito assim: Jesus entrando dentro do barco, seus discípulos o seguiram. Foi aí que me chamou a atenção. Os discípulos estão seguindo a Cristo. E lá no meio do mar vai surgir uma grande tempestade. Foi aí que me chamou a atenção. Não é porque eu sigo a Cristo que eu vou estar isento de passar por tempestade na minha vida cotidiana. Não é porque eu sigo a Cristo que a aflição não vai bater na minha casa. Não é porque eu sigo a Cristo que a tristeza não vai bater no meu coração às vezes. Não é porque eu sigo a Cristo que todo mundo vai me abraçar. Não. Existe uma geração de pregadores do Evangelho que para mim são pregadores Nutella. Só pregam a rosa e não pregam o espinho. Só prega que o Evangelho só está por cima, não prega que muitas das vezes vamos estar por baixo. Mas Deus me trouxe aqui para te dizer: o crente que segue a Cristo Jesus, uma hora ele vai estar por cima, mas outra hora ele vai estar por baixo. Uma hora ele vai estar chorando, mas outra hora ele vai estar contente. Uma hora ele vai ter dinheiro no bolso, mas outra hora não vai ter dinheiro no bolso. Mas em todas essas coisas, diz o Senhor pela palavra, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Porque tem gente que pensa que porque segue Jesus e aceita Jesus como Salvador, pensa que a sua vida vai ser mil maravilhas. Pensa que a sua vida só vai ser a rosa. Só que ela tem uns espinhos. O próprio Jesus disse para os seus discípulos: no mundo vocês vão ter aflições. Aí ele fala: mas tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. O apóstolo Pedro escreve para a igreja que estava lá na Galáxia, no capítulo 4, verso 12 da sua primeira carta, se não me engano. Ele vai escrever dizendo: não estranheis a ardente prova que surge no meio de vós, como fogo para vos provar-vos. Ele está dizendo: não estranhem, não fiquem com medo, não fiquem admirados com as provas que vão surgir no meio de vocês. Isso é normal. Muito pelo contrário, alegrai-vos e regozijai-vos, disse o apóstolo Pedro. Aí vem alguns pregadores da atualidade e só prega rosa, mas não mostra os espinhos para aqueles que vão aceitar Jesus. Não mostra as dificuldades que vão apresentar durante a sua caminhada. Mas a palavra de Deus é essa: em todas elas nós somos mais do que vencedores. Em todas elas nós vamos passar por cima. Em todas elas vamos vencer no nome de Jesus de Nazaré.
Jesus disse: passemos para o outro lado. Agora, o que chama a atenção é essa. Nesse dia, não tinha nenhum indício que haveria tempestade. Nesse dia que Jesus disse para os discípulos: passemos para o outro lado, não tinha nenhum sinal que haveria tempestade. É por isso que os discípulos vão entrar dentro do barco e vão ir com Cristo. Agora a pergunta é: Jesus sabia que a tempestade ia surgir? Sabia. Os discípulos sabiam? Não sabiam. Por quê? Porque Jesus é onisciente, onipresente e onipotente. Onisciente porque sabe de todas as coisas. Então ele sabia que a tempestade ia surgir. Mas os discípulos não sabiam. Se Jesus sabia que a tempestade ia surgir, por que Jesus não avisou os discípulos que a tempestade ia surgir no meio da caminhada? Sabe por quê? É muito simples. Tem coisas que Jesus não pode nos revelar, porque se ele nos revelar, nós não entramos dentro do barco. Tem coisa que Jesus, ele não vai nos revelar durante a nossa caminhada cristã na terra, porque ele sabe que se ele revelar o que no meio do caminho vai acontecer, as pessoas não entram no barco para caminhar. É por isso que Jesus não vai te revelar tudo. É por isso que Jesus não vai falar tudo o que vai acontecer durante a nossa caminhada cristã. Porque se falar, não se torna um pregador. Se falar, não assume o ministério de cantor. Se falar, ele não assume o pastorado. Se falar, ele não rege o departamento da igreja. Por isso é que ele não fala. Porque se falar, nós não entramos dentro do barco. Olha agora. Eles deixaram a multidão, entraram dentro do barco. E de repente houve uma grande tempestade. Essa tempestade veio de repente. Sabe, do nada. Quando nós menos espera. Essa tempestade veio do nada. De repente. Na ótica de Jesus, não. Mas na ótica dos discípulos foi de repente, porque eles não esperavam que a tempestade batesse. Existem dois tipos de vento, segundo a ciência. É o vento chamado rajada. É aquele vento que vem e logo passa. Existe outro tipo de vento que é chamado brisa. Esse vento, ele vem devagarinho, só que a duração dele é longa. Ele fica muito tempo. Então existe dois tipos de vento que bate na nossa vida. O primeiro vento é aquele vento rajada que vem, que parece que vai nos arrancar do chão. O segundo é a brisa, que vem leve, mas ela dura bastante tempo. Você não pegou? Tem luta que é rápido, mas tem luta que vai demorar para passar. Mas qual é a palavra de Deus aqui? Independente da luta, se for rápido ou devagar, Deus ele vai dar vitória em todas elas, para a glória do nome do Senhor que fez os céus e a terra. Na vida de alguns será o vento chamado rajada, que é a luta rápida. Mas na vida de outros será o vento chamado brisa, que é a luta mais prolongada. Mas não esquenta a cabeça não. Tanto na rápida como na prolongada, Jesus ele está assinando a tua vitória nessa noite para a glória de Deus, que fez os céus e a terra. Olha só. Levantou-se um grande temporal de vento e subiram as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. Ele estava na polpa do barco dormindo em um travesseiro. Eu aprendi fazendo algumas pesquisas nisso aqui, que a polpa do barco, ela é o lugar do comandante da embarcação.
a polpa do barco, somente o comandante, ele fica, é o lugar específico do comandante. Quem está comandando esse barco aqui é Jesus. Quem está no piloto desse barco aqui é Jesus. Pode soprar a tempestade que for, mas quem está no piloto da tua vida, quem está no piloto da tua embarcação, não é o homem. Quem está no piloto da tua embarcação não é qualquer um. Quem está no piloto da tua embarcação é Jesus de Nazaré, o Deus que fez os céus e a terra. Quem está no piloto é Jesus. Mas quem está na administração são os discípulos. Sabe por quê? Jesus está no piloto das nossas vidas. Mas quem administra somos nós. Dependendo da tua administração, tudo vai se dar bem, vai correr bem. Mesmo que Jesus seja o piloto. Mas quem administra o teu ministério é você. Quem administra o teu trabalho é você. Quem administra o teu casamento é você. Quem administra a sua vida é você. Jesus está no piloto, está. Mas ele não tira a responsabilidade de eu ministrar a minha vida. Jesus está dormindo na polpa do barco. Na polpa. E aí os discípulos vão tomar uma atitude, que essa atitude é uma atitude que todos nós devemos tomar. Diz a Bíblia que os discípulos vão despertar o mestre dizendo: mestre, a Bíblia diz em Mateus que eles estão clamando e dizendo: não te importa que perecemos? Eles vão acordar o mestre e vão dizer: não se importa que nós perecemos? Veja que para parar uma tempestade, eles vão no lugar certo, que é Jesus de Nazaré. Não adianta se prostrar diante de santo, não adianta se prostrar diante de entidade, não adianta se prostrar perante outros deuses com D minúsculo, feitos de pedra, feitos de gesso. O lugar certo e a pessoa certa de se dirigir durante uma tempestade, o nome dele é Jesus de Nazaré, o Senhor dos exércitos. E ele, despertando, repreendeu o vento e o mar. Em Mateus está escrito: e ele se levantando. O que chama atenção agora é que no capítulo 8, verso 24 de Mateus, o vento se levanta. Mas no capítulo 8, verso 26 de Mateus, Jesus se levanta. A tempestade no capítulo 8, verso 24 se levantou. Mas no capítulo 8, verso 26, Jesus se levanta. Você não pegou? Eu vou te explicar. Toda vez que uma tempestade se levantar, o nosso Jesus também se levanta para repreender a tempestade. Toda vez que um gigante se levantar, Deus levanta um Davi para derrubar. Toda vez que 1000 filisteus se levantar, Deus levanta um Sansão para derrubar. Toda vez que o mar se levantar, Deus levanta o Moisés para abrir o mar para você passar. Toda vez que uma muralha se erguer, Deus levanta Israel para derrubar. Mas que você vai passar e chegar do outro lado, vai, para a glória de Deus que fez os céus e a terra.
Deus nessa noite se levantou ao nosso favor para pelejar por nós. Os discípulos com a sua experiência, os discípulos com toda a sua intelectualidade, os discípulos com todo o seu conhecimento, não poderiam apaziguar e fazer nada naquela tempestade. Mas quando a tempestade se levantou e os discípulos clamaram, Jesus se levantou para repreender a tempestade. Deus está se levantando nessa noite ao nosso favor para fazer aquilo que eu não posso fazer, para tocar onde eu não posso tocar, para falar o que eu não posso falar, para tirar o que eu não posso tirar. Deus está se levantando ao nosso favor para a glória de Deus que fez os céus e a terra. Você quer ver que Deus se levanta? O capítulo 1 de Jó até o 42 diz que Jó era o homem mais rico do Oriente. Só que ele vai perder tudo, vai perder bens, perder filho, perder tudo que tinha e só vai ficar com a esposa. Segundo a Bíblia, todas as pessoas se levantavam por onde Jó passava para prestar reverência. Só que quando Jó perde tudo, perde a saúde, ninguém mais se coloca em pé. Ninguém mais presta reverência para o homem que era o homem mais rico do Oriente. Sabe por quê? Porque todos nós valemos o que temos. Todos nós vale o que tem. Quando Jó perdeu tudo, para a população, Jó não valia mais nada. Ninguém se levantava para prestar reverência e respeito ao homem que era o mais rico do Oriente naquela época. Só que ele escreve, só que Jó está escrito: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará ao meu favor. Se o homem não quiser se levantar para te honrar, Deus se levanta do trono para te honrar. Se o homem não quiser se levantar para prestar reverência para você, Deus levanta do trono para prestar reverência para você. Se o homem não se levantar para te respeitar, o meu Deus que me trouxe nessa noite se levanta e respeita a tua casa, o teu ministério, o teu chamado, a tua família. Deixe que o homem não levante, meu Deus se levanta ao meu favor. Quando Jesus se levanta, a primeira coisa que Jesus vai fazer é repreender o vento. Por que Jesus vai repreender primeiro o vento? Porque o nosso Deus, Ele repreende a causa e não o efeito. Você vai entender. O nosso Jesus, Ele repreende e entra na causa da tempestade, não no efeito dela. O que estava causando a tempestade aqui não era o mar em si. O que estava causando a tempestade aqui era o vento que batia nas águas e levantava ondas de 2,5 metros. É por isso que Jesus primeiro vai repreender o vento, porque o vento é o causador da tempestade. Você não pegou. Mas tem muita gente lutando com o efeito, não com a causa do efeito. Tem muita gente lutando com o efeito e não por aquilo que causa o efeito. Quem causa a tempestade é o vento. Quem causa a tempestade é a ventania. O efeito, Jesus não está nem aí. Porque se ele repreende o efeito, a tempestade continua, porque o vento continua soprando. Então Jesus, ele vai entrar na causa que está causando a tempestade. Sabe qual que é o ensinamento aqui? A água nós vemos? Sim. E o vento? Não. Esse vento está batendo em mim, mas eu não estou vendo ele, mas ele está aqui. Sabe qual que é o ensinamento que Jesus traz aqui? Quando ele repreende o vento primeiro e depois o mar, ou seja, que ele repreende a causa e não o efeito. O vento nós não enxergamos, mas era ele que estava causando a tempestade. Ou seja,
O que o apóstolo Paulo escreveu para a igreja de Éfeso? A nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. Ou seja, a nossa luta não é contra aquilo que vemos, mas é contra os principados e potestade, aquilo que nós não vemos. Sabe o que está causando a tempestade? Não é, aleluia, a carne, aquilo que nós vemos, os parentes, os amigos, não são eles. O que está causando algumas tempestades na nossa vida é o próprio espírito imundo que nós não vemos. Então não lute contra a carne, não lute contra o sangue, lute contra os principados e potestade. E Deus já tem te dado essa arma. Qual são essa arma? É a palavra, é o jejum, a oração, a vigilância. Aleluia! E nós vamos repreender eles para a glória de Deus que fez os céus e a terra. É por isso que a tempestade nunca cessa. Porque está lutando contra o efeito e não contra a causa dela. Vá na raiz do problema. Vá na raiz daquilo que está ocasionando a tempestade. Que são os espíritos malignos. Que nós não enxergamos. E é contra eles que é a nossa luta. Se nós repreendemos eles, a tempestade vai se acalmar. Nessa noite Deus está dizendo: lute certo, haja certo, vá na raiz do problema, para que nunca mais essa árvore ou essa tempestade cresça. Se você arrancar a raiz, não tem como ela crescer mais. Mas tem gente que está só podando e sempre crescendo, só podando e sempre crescendo. Deus me trouxe aqui para te dizer: vá na raiz do problema e não no efeito dela, e você vai ver que as coisas vão mudar. E o vento se aquietou. E houve grande bonança. Quem se aquietou? O vento. E quando o vento se aquietou, houve o quê? Grande bonança. Então a causa era o vento. Por isso é que Jesus repreendeu. Quando o vento parou, o mar se acalmou. Porque não era culpa do mar, era culpa do vento. Jesus traz ensinamento aqui grande, hein? Jesus está dizendo assim: meus filhos, vão na raiz do problema. Vão na causa da tempestade e não no efeito dela. Aí a Bíblia diz que Jesus se levou